Bem, primeiramente, boa tarde a todos. Venho agradecer o convite de participação nesse seminário em nome da secretária de Licenciamento da Prefeitura do município de São Paulo. E o enfoque que nos foi dado para esta apresentação diz respeito à aplicação do Código de Obras Municipal. Eu resolvi fazer uma apresentação que foge um pouquinho do contexto técnico para entrar em outras esferas que vocês vão perceber adiante. Nós passamos o ano passado por uma reestruturação da Secretaria. A parte de segurança, que durante algumas décadas foi de responsabilidade do Departamento de Contru, que era o Departamento de Controle de Uso de Imóveis. Esse departamento foi extinto e no local desse departamento foi instalado o Segur, que é uma coordenadoria, na realidade, de atividade especial de segurança, de uso. Para vocês terem um contexto da origem inicial do Segur, ele aconteceu a partir dos grandes incêndios que aconteceram na cidade, tanto do Andraus quanto do Joelma. A partir daí, foi criado em 1974 o GAP, que era o Grupo Especial de Peritagem. Esse GAP foi baseado no Decreto 10.878 e foi a primeira legislação de segurança no município de São Paulo. Provavelmente no Estado também, que a legislação do Corpo de Bombeiros veio só em 83. Em 86, houve uma mudança de competências. Esse grupo de peritagem viu-se a necessidade, com a expansão da cidade, de ganhar maior corpo, e foi criado o Departamento de Contru, que ficava dentro da Secretaria de Habitação. Dentro desse enfoque do Contru, o objetivo era controlar o uso de imóveis, especialmente no que se refere às normas de segurança, de uso e de zoneamento no âmbito da sua competência. Ou seja, como bem explicou o senhor promotor, a Constituição Federal estabelece alguns critérios de competência para a União, Estados e município. E para o município fica o controle de uso e ocupação do solo. Dentro dessa prerrogativa, o Contru foi criado para fazer exatamente essa análise. Além da parte de segurança contra incêndio, nós examinávamos também a parte de elevadores, bombas e depósitos de inflamáveis. Agora, em 2013, em maio especificamente, pela Lei 15.764, foi criada a Secretaria de Licenciamento. A Secretaria de Licenciamento manteve as atribuições que eram do Contru e deu uma nova formulação no antigo departamento. Então, o Segur é subordinado à pasta de Secretaria de Licenciamento. Aqui está um organograma de como funciona hoje o nosso departamento, nossa coordenadoria. Nós temos uma divisão técnica de atividade especial, que é a Segur 1, no qual eu sou diretor, que faz a aprovação de projetos de arquitetura de atividades especiais e usos incômodos, aeroportos, helipontos, postos de abastecimento de veículos e outros. A divisão técnica de acessibilidade e segurança de uso, Segur 2, que trata da aprovação de projetos de segurança e acessibilidade. Entram toda a parte de comércio e serviços desses usos. A divisão técnica de local de reunião, Segur 3, que aprova projetos também de segurança e acessibilidade, mas voltado para locais de reunião e eventos.
e a Divisão Técnica de Manutenção de Instalações de Segurança, Segur 4, que cuida da parte de tanques de reservatórios e aparelhos de transporte vertical, os elevadores, escadas rolantes, entre outros. O corpo técnico do Segur, ele vem desde a parte do GAP, que era do Grupo Especial de Peritagem, num sentido de você ter profissionais especializados para tratar do assunto. Em quase toda a totalidade são engenheiros de segurança, formados em engenharias de segurança. Temos arquitetos e engenheiros de diversas modalidades e que atuam na área de segurança. Entre os usos que são abordados na nossa coordenadoria estão cinemas, auditórios, teatros, templos religiosos, buffets, salão de festas, ginásios ou estádios de futebol, museus, restaurantes, aeroportos, clubes associativos, autódromos. Dentro da estrutura da prefeitura, existe, na realidade, uma descentralização. O Segur é responsável pelas atividades de grande porte e de maior impacto, enquanto as subprefeituras, hoje nós temos 32 subprefeituras, são responsáveis pelos usos de menor impacto e de menor risco. Então, aqui estão listados, apesar de haver, por exemplo, danceterias, não são todas as danceterias que são vistas por Segur. São somente parte delas e um decreto delimita qual é o limite de competência das secretarias de subprefeitura e da Secretaria de Licenciamento. E também os eventos temporários, né? Que São Paulo é uma cidade hoje que vive de turismo, de negócios, né, e turismo relacionado a eventos, né? E nós temos uma demanda grande de eventos, de grande porte, né? Para vocês terem uma ideia, por ano, o público médio somado de todos os eventos liberados pela Secretaria ultrapassa 12 milhões de pessoas. Aqui são os outros usos, que são os usos na área de serviços e escritório, usos institucionais, inclusive governamentais. Sobre o Código de Obras, entrando já um pouco nele. A legislação estabelece o que nós devemos analisar. Nós temos, na realidade, um espectro de edificações existentes que necessitam de adaptação. Ao longo desse tempo para frente, nós vamos ter um quadro que vai ficar bem evidenciado esse fator. Percebemos que a cidade é algo dinâmico, é um organismo vivo, não é estático. E os imóveis estão sempre em transformação. Temos as edificações novas, os equipamentos de armazenamento de produtos e combustíveis, transporte vertical e análise de adaptação de acessibilidade. Além dessa parte de análise e projeto, entram as vistorias técnicas. As vistorias são voltadas para a parte de segurança de uso da edificação, onde pode ser feito documentos que verificou-se que o que está instalado atende à legislação, podem ser os interessados intimados,
atendemos solicitações de vistoria dos organismos municipais, estaduais, federais, Ministério Público, e para todos esses usos que foram listados anteriormente. Aqui vai um dado de quantidade de alguns usos que nós temos na cidade, para a gente começar a tomar dimensão do tamanho da problemática. Esses dados são da SP Tours, que é uma das entidades da prefeitura que cuida da parte de turismo na cidade de São Paulo. Nós temos 110 museus, 97 centros culturais, 181 teatros, 287 salas de cinema, 12.500 restaurantes, 410 hotéis, 30 hostels, 80 shopping centers, 240 mil lojas e 59 ruas de comércio especializado. É um universo gigantesco. Não existe outra cidade no município que tenha essa quantidade de atividades que, de uma forma ou outra, tem que atender às normas de segurança. Aqui, esse é o quadro que eu comentei. Esse quadro está disponível na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e mostra, o quadro na realidade ia de 91 ano a ano até 2012, eu separei os extremos para a gente ter uma ideia de crescimento da cidade. Em 91, nós tínhamos um total de 290 milhões de metros quadrados construídos na cidade. Em 2012, que foi o último ano que foi compilado os dados, nós chegamos a 465 milhões de metros quadrados. É muita coisa. Aqui, esse quadro ele distribui, inclusive, por tipo de uso, né? A lei estipula alguns conceitos um pouco mais genéricos e o decreto regulamenta esses itens. Dentre essa regulamentação, existem alguns anexos que estabelecem os procedimentos para aprovação de edificações novas, que é o anexo 12, e de adaptações às edificações existentes, que é o anexo 17. Então, vocês viram que a gente tem um passivo construído de edificações enorme. E que essa função das adaptações das edificações é um fator fundamental para ser controlado. Entre os itens que estão dispostos nesses dois anexos estão procedimentos para espaços de circulação, escadas, rampas, potencial de risco, lotação, dimensionamento de escoamento, disposição das escadas e saídas, espaços de circulação protegidos, condições construtivas especiais e sistemas de segurança. Eu vou fazer aqui uma abordagem que, assim, o seminário é sobre segurança de controle, sistemas de controle de incêndio. A análise hoje que é feita na prefeitura, sistema relativo a controle de incêndio, é um dos aspectos que são abordados. É uma análise de segurança de uso, não somente de segurança contra incêndio. Esse é um fator diferencial. O Código de Obras ele vai, dentro dele, estabelecendo esses critérios que entram não somente o controle de incêndio, entra a parte de controle de uso, né? Entram as questões ambientais, entra a parte de adaptação de acessibilidade, né? Entram outros critérios. E
por que de se pedir esses assuntos no Código de Obras? O nosso entendimento é que esses assuntos são relativos a uma construção edilícia que depende de um licenciamento para uso e ocupação do solo. Você não pode construir uma escada em um terreno urbano, uma escada, vamos imaginar, de um prédio, ocupar um terreno urbano, sem atender todos os critérios urbanísticos estabelecidos. A análise não é simplesmente restrita ao imóvel, mas é uma análise também urbanística, né? É obrigado a atender recuos, é obrigado a atender diversos outros critérios que são de uso e ocupação de solo. E, basicamente, o Código de Obras, ele estabelece critérios para atender essas condições edilícias. A parte que é de equipamentos em si, basicamente, atende normas técnicas, né? Existe um entendimento, a gente a todo momento discute a respeito disso, inclusive está em discussão um novo Código de Obras para o município, em que a gente avalia e reavalia se aquilo que nós estamos exigindo no Código de Obras é ainda pertinente e se deve prosseguir ou não. A princípio, essas questões que são de ordem edilícia, uma construção de uma escada, de uma rampa, de você dimensionar as saídas, são questões de ordem edilícia e que devem fazer parte do Código de Obras. O Código de Obras, apesar de parecer que ele é estático, é um código relativamente antigo, que é de 92, na época que ele foi concebido, ele tinha uma abordagem que já chamava as normas técnicas no caso da não possibilidade de atender os itens ali estabelecidos. Ele já tinha essa visão. Quer dizer, ele é antigo, mas ele não chega a ser tão estático, né? A cidade passa, como bem falou o representante do Corpo de Bombeiros, por uma mudança tecnológica, e o Código de Obras ele é apto para receber essas normas novas, inclusive internacionais. Temos também o anexo 15, que diz respeito às condições de instalação e armazenagem de produtos químicos, inflamáveis e explosivos. Entra muito a parte de indústria e postos de abastecimento de veículos. No anexo 9, entra critérios referentes a componentes, materiais, elementos construtivos e equipamentos. Então, entra toda a parte de desempenho de materiais, componentes básicos com resistência ao fogo, instalações prediais, gás, para-raio, tudo aquilo que for periférico, equipamentos mecânicos e elevadores de passageiros. Ou seja, é uma abordagem que vai bastante além somente da segurança contra incêndio, é uma segurança realmente de uso da edificação. E toda essa parte já é por atendimento a normas técnicas. A Prefeitura adota, na análise dos processos, uma parte que é edilício, é analisado e é verificado o atendimento às disposições legais do Código de Obras. Parte que é de ordem mais técnica e de equipamentos, a responsabilização do profissional que está executando o projeto sobre o atendimento daquelas normas. Aqui a parte de dimensionamento da circulação é justamente o que eu estava falando, né? Como é uma coisa que interfere diretamente na parte edilícia,
ele consta no Código de Obras como um elemento que deve ser verificado. Isso não quer dizer que não possa, como eu falei antes, ser utilizado norma. Não é impeditivo. Mas nós vivemos numa cidade que ela tem diversas cidades construídas dentro dela. E que não é somente um parâmetro técnico que vai fazer a segurança acontecer na cidade, né? Hoje, para todo esse universo que a gente aprova, a gente utiliza o Código de Obras, utiliza as normas da BNT, inclusive com relação à parte de saídas de emergência, utiliza também, dentro das características, se for necessário, instrução técnica do Corpo de Bombeiros. O Código de Obras dá essa possibilidade. Aqui são mais alguns exemplos, né? Definição de quantas escadas se precisa, os percursos a serem percorridos, né? Aqui o exemplo dos tipos de escadas abertas, pressurizadas, fechadas, sem iluminação natural, fechada com iluminação, escada protegida da NBR 9077. As condições construtivas especiais, que dizem respeito à altura e à parte de compartimentação, e a parte de sistemas de segurança propriamente dito, entre a parte de iluminação de emergência, sinalização de rotas e saídas, alarme, equipamentos móveis, brigada, detecção e sprinklers. Deixa eu seguir. Aqui estamos listados alguns grandes incêndios que ocorreram, não só no Brasil, mas no mundo, né? Os edifícios de Andraus e Joelma, alguns que já foram falados até aqui, que é o de Rhode Island, e o último que a gente viu de grandes proporções, o da Boate Kiss. Agora aqui vem o mote principal, que eu acho, da conversa, que é o seguinte: discute-se muito em segurança contra incêndio, equipamentos. Segurança de uso não é só segurança contra incêndio. Envolve outros aspectos. Segurança de uso não é só equipamento, é projeto arquitetônico. E esse é um foco que a gente, ao longo desses anos que tem acompanhado os projetos, tem encontrado muita dificuldade, porque parece que é algo que não faz parte um do outro. Projeto de arquitetura é uma coisa, a segurança é outra. Faço o projeto arquitetônico, depois a segurança é uma história à parte. Não é. É construção. Faz parte do uso e ocupação de solo. Faz parte da atividade profissional dos profissionais que projetam os imóveis. E nós temos um problema sério, não só no município de São Paulo, isso é uma questão, acredito, nacional, que é cultura. Segurança é vista hoje ainda como gasto, como despesa. Não é vista como investimento. Não se tem difundido tanto nas pessoas, que são os usuários, quanto nos comerciantes ou nas pessoas que são responsáveis pelos estabelecimentos, que a segurança é importante. Para eles, ainda a visão que é um gasto. Os projetos são apresentados na sua condição mínima de atendimento à lei. É raro um projeto que se apresenta estipulando um maior grau de segurança daquele estipulado na lei, diferentemente do que é visto nos outros países. Então, a pergunta é a seguinte: qual a política pública para a educação da população na questão de segurança? Não adianta eu ter
um monte de legislação sobre segurança, legislação municipal, estadual, federal, se não existe essa cultura na população. Primeiro tem que se trabalhar essa cultura, né? Nós temos exemplos de imóveis que pegaram fogo com documento da prefeitura, com documento do bombeiro, com documento do bombeiro e da prefeitura. Por quê? Porque em algum momento deixou-se de atender às normas. As pessoas que controlam, que são responsáveis por esses usos, né, têm que ter ciência da sua responsabilidade. E isso só se vem com educação, com cultura, né? Às vezes você faz uma vistoria, solta um documento, tem lá o papel, está tudo certo, você virou as costas, o sujeito vai lá e tranca a saída de emergência. Acabou o projeto de segurança, acabou o sistema de segurança. A Boate Kiss foi um exemplo disso, né? Não adianta você ter um documento do município, não adianta você ter um documento do Estado, se as pessoas não têm a cultura da segurança, de transformar. É para eu atender, qual é a sua lotação? Minha lotação é de tantas pessoas? É tantas pessoas que eu vou atender. É tantas pessoas que vão entrar na minha casa, né? Nas investigações desse incêndio, a gente teve acesso aos estudos que foram feitos, foram identificados que existiam indícios de superlotação na casa. Acabou o projeto de segurança. Acabou, não existe mais projeto de segurança, porque ele é pensado, ele é estabelecido para um dimensionamento. Você dimensionou, colocou gente muito a mais do que esse dimensionamento, acabou o sistema de segurança, não tem mais. Então, assim, eu vejo muito enfoque de se discutir a parte técnica de segurança contra incêndio, dos equipamentos que têm que ser implantados, das saídas. Não adianta nada disso se a sociedade não mudar no seu raciocínio do que é segurança. Porque eu posso ter 10 saídas, se eu fechar 9, não adianta nada eu ter 10 saídas. Aqui, mais algumas considerações. A adequação da edificação às questões de segurança, conforme o contexto urbano e arquitetônico ao qual estão inseridos, né? A gente entende que essas questões, algumas dessas questões têm que estar no Código de Obras, porque cada região tem uma característica específica, e por isso que não existe um Código de Obras que é nacional. É estabelecido no Estatuto da Cidade que todo município tem que ter o seu Código de Obras. São analisados o perfil do usuário, da área objeto de análise, e uma questão que também tem que ser abordada e que tem muito a ver com a parte da cultura, que é a questão de pânico, né? Pegando como exemplo Santa Maria, boa parte das pessoas que morreram foram por pânico. Entraram em pânico, seguiram para um local errado. A maior parte das pessoas que vieram a óbito faleceram dentro do banheiro, porque a pessoa entra em pânico, um correu para um lado, todo mundo corre atrás, né? E isso vem de um treinamento cultural. Ou a gente muda essa cultura, ou não adianta a gente ter várias legislações, especificar diversos critérios técnicos para a segurança de uso da edificação. Era isso que eu tinha a falar. Muito obrigado a vocês.